culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar o hino. Vamos cantar o hino 149, 149. Aleluia. Chamemos outro hino. 115. Deus abençoe. O hino 115. 115. Aleluia.
Mais um hino para a oração. O hino 283, 283. Queridos irmãos e irmãs, tanto os presentes quanto aqueles que à distância estão participando deste santo culto, chegamos agora no momento da oração, momento que falamos com Deus, e em nome do Senhor Jesus, a nossa oração entra no santuário da morada do Eterno. E sabemos, irmãos, que nesses dias de tanta aflição, muitos estão aguardando ansiosos este momento para dobrar os joelhos e derramar perante o Senhor a sua dor, seu requerimento, seu pedido, a sua oração. Então, irmãos,
Há um número bastante grande de pedidos de oração. Aqui no pedido normal de orações, irmão, todos os quadrinhos estão preenchidos, principalmente por enfermidade, também por motivo de causa, tribulação, viagem, acidentados, famílias e testemunhados, e também famílias enlutadas, irmãos. É um número muito grande de pedidos. E dentro do possível, sabendo que, citando alguns nomes, sempre vão faltar outros, mas diante de Deus, irmão, Deus é conhecedor. Mas há pedido de oração aqui, pelo caro irmão ancião, nosso irmão Jaime de Almeida Lopes, é ancião no Jardim Vivan Jaraguá, está entubado. Oremos pelo nosso irmão. Também uma irmã de Salvador, na Bahia, nossa irmã Meire, que tem um irmão carnal que trabalha aqui no Brás, está com Covid e pede oração. Continuemos orando pelo caro irmão Ricieri Mascoli, que está aqui no Hospital Oswaldo Cruz, entubado, é músico aqui na Vila Guilhermina. Também oremos pela uma família de Realeza, no estado do Paraná, que sofreu um acidente muito grave, e uma criança de apenas 1 ano também está muito ferida. E há pedidos de oração aqui, irmãos, pelo irmão Manuel Lopes, diácono da Central de Sorocaba, está internado. Essa família de Realeza já foi mencionada. Também a irmã Luísa, colaboradora aqui no Brás, está na UTI. Irmão Daniel Bonfim, é voluntário aqui no estacionamento do Brás, está com câncer e passou por cirurgia. Também o irmão Daniel de Fácio teve um infarto, está entubado. E com Covid, irmão Alexandre, esposa da Regional do Tremembé, família do irmão Fernando, da Regional de Santana, o irmão Mauro Balbino, músico da Vila Maria, irmão José, porteiro da Vila Maria, o irmão Luiz Menino, cooperador do Jardim Ortiz, em Franco da Rocha, e também o irmão Felipe Jimenez, da Vila Santa Maria, e o irmão Márcio Caliu, com a Lorena, e também o Davi e o Luiz, todos, irmãos, com esta enfermidade. Também, irmãos, a nossa irmã Cleide, com câncer, o Demar, encarregado da orquestra do Jardim Japão, deu um AVC, João Avelino do Prado, engenheiro novo, em Barueri, continua internado, Francine de Araçatuba, está com câncer nos ossos e também em outros órgãos, irmão Leandro, da administração Monteverde, está internado, irmão Daniel, cooperador em Santa Bárbara do Ivaí, no Paraná, seus pais internados, pede oração, e Theo, um menino de 4 anos, enfermo. Também oremos, irmãos, pelas famílias que Deus recolheu. Irmão Mozart, o senhor recolheu, não é diácono? Irmão Valdomiro, músico da Vila Ede, e esse ancião Paulo José do Carmo também o senhor recolheu. Nosso irmão Paulo José do Carmo, do Jardim Paulistano, setor da freguesia do Ó. Oremos pelas famílias, irmãos, enlutadas, porque aquele que termina a carreira, guardando a fé, venceu o mundo, irmão. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não temam, eu venci o mundo. Por que que o Senhor venceu, irmão? Porque quem vivesse aqui sem esperança da vida eterna, sem salvação, sem redenção, então terminava a carreira e terminava toda esperança. Mas em Cristo a vitória, Ele venceu, ressuscitou glorioso e triunfante, e nós, por Cristo, venceremos também. O servo de Deus virá para a oração, venha, irmão, e apresentará todas essas necessidades, orará também, irmãos, pedindo a Deus a revelação da palavra, e orará apresentando a obra de Deus de um modo geral, orando também pelos servos de Deus que presidem sobre nós.
Unidos em comunhão, busquemos a Deus na oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo Tu és. Nosso Deus e nosso Pai, nos encontramos ajoelhados para Te agradecer mais uma vez por todo o bem que nos tem feito, por ter nos ajudado até aqui, porque vivíamos sem Deus, não tínhamos esperança, carregávamos sobre nós o peso do pecado e uma sentença de morte que ninguém podia revogá-la. Não que nós pecamos, nossos pais caíram lá no paraíso e nós nascemos carregando as suas maldades, porque somos geração de Adão. Mas nesta oração, a nossa alma Te engrandece, o nosso espírito se alegra e a nossa alma glorifica o Teu nome. E uma grande multidão agora ajoelhados, bendito seja o Teu nome, Te louvamos, Te exaltamos, porque mandaste o Teu Filho ao nosso encontro e a nossa sorte foi mudada. Bendito seja o Teu nome. Temos um Deus a quem clamar, carregamos dentro de nós a esperança da vida eterna e também, bendito seja o Teu nome, marcou-se em nós a salvação que há no Teu Filho amado. Graças Te damos, porque por este motivo nós não conseguimos ficar calados. E nesta oração, uma grande multidão ajoelhada, não temos como pagar este favor, mas agora, Senhor Deus, a nossa boca se abre e não conseguimos ficar calados. Temos que dar glória ao Teu santo nome. Glória, glória, glória seja dada a Ti, Pai eterno, e glória seja dada ao Teu Filho, nosso bendito Salvador. Te damos graça nesta noite por este santo culto que foi aberto em nome de Jesus. Te damos graça, Senhor, pelos hinos que já Te louvamos, pela oração que está subindo diante de Ti, e também com uma grande responsabilidade nesta oração, pois, Senhor, foi falado aqui muitos pedidos de oração, porque estamos passando por uma fase difícil aqui na terra, e há um choro na terra e um sofrimento como nunca houve entre nós. Mas nós Te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus, glorifica-Te na vida de cada um que pediu oração, com milagres, com maravilhas e com obras, segundo a multidão da Tua misericórdia. Abençoa todo o Teu povo na terra e derrama sobre cada um agora que está nesta comunhão junto conosco. Derrama do céu mais virtude, mais poder, mais fé, mais esperança. Permita, Senhor, que esta oração toque o céu nesta noite e que agora aqueles que estão esperando neste culto desta noite possam receber agora alguma obra nova nas suas vidas. Se Tu quiser, Senhor Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança, glorifica-Te entre nós, porque é tempo de Te buscar, é tempo de Te clamar,
Por isso percebemos que esta oração não está ficando debaixo desse telhado, ela está entrando, Senhor, na tua misericórdia, e tu responderá a cada um de nós segundo a multidão da tua misericórdia. Abençoa as autoridades constituídas e todos que trabalham na saúde, para o bem daqueles que necessitam. Pai santo e justo, estamos na beira da mesa neste momento, esperamos receber de ti agora o pão da vida. Nós te pedimos, Senhor, faça a tua voz soar no nosso meio, glorifica-te aqui entre nós, porque o teu Filho mesmo disse: as minhas ovelhas conhecerão a minha voz, e quando este culto terminar, alguém na sua casa ou até aqui presente neste santo culto possa sair feliz, glorificando o teu nome, dizendo: ouvi mais uma vez a voz do meu pastor. Pai santo, abençoa o teu servo na presidência, enche ele de virtude e de graça, e marque este culto na vida de muitos que estão na comunhão deste santo culto. Pai santo, ficaríamos muito tempo aqui ajoelhados, porque a nossa necessidade é muito grande, e em nós se cumpre a palavra que o teu Filho disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso, Senhor, se tiver alguém agora precisando ser visitado pelo teu Espírito, passeia aqui no nosso meio e visita as casas do teu povo. E se tu quiseres também, tu pode abrir o céu e derramar línguas de fogo no meio do teu povo, e selar alguns com a promessa, e fazer obra na vida de muitos, para que o teu nome venha a ser glorificado. Aceita esta humilde oração que estamos fazendo, porque fazemos, Senhor, te pedindo que tu nos abençoe em todo o decorrer deste culto, e que o teu Espírito presida sobre nós. Te pedimos estas santas bênçãos no nome de Jesus, o teu Filho, aquele que foi morto, foi sepultado, aleluia, mas ao terceiro dia a morte não pôde retê-lo, e ele levantou da sepultura, triunfante e glorioso, e ele mesmo disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esteve 40 dias dando as últimas instruções aos seus discípulos, depois foi elevado ao céu por uma nuvem de glória, assentou-se à tua direita, Pai Santo, aleluia, reina contigo hoje e reinará para toda eternidade. Amém. Glória, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe, irmão. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos agora, irmãos, neste momento que Deus prepara, e falarmos algum assunto que toda a Irmandade tem oportunidade de ouvir. E um assunto que os servos de Deus entenderam necessário ser falado, irmãos, é a respeito das coletas na obra de Deus. E nós sabemos que época de dificuldade, de pandemia como estamos, aumentam as necessidades, sabe, irmãos? E é necessário orarmos a Deus e nos guiarmos
para a colaboração também nas coletas, pois os servos de Deus, que são da obra da piedade, tanto os diáconos quanto as irmãs, estão orando, clamando também, para que tenham o fruto necessário para eles poderem atender aquilo que Deus vai revelando, guiando, pois é uma obra de revelação, é uma obra bastante espiritual, a obra da piedade. Agora, irmãos, temos irmãos novos no caminho e temos também visitantes entre nós. E alguns às vezes perguntam por que na congregação não temos o dízimo. O dízimo era da lei e era justo. Realmente a tribo de Levi, os levitas, cuidavam, faziam a administração do país. Como hoje nós temos os governos, e que cuidam, e o povo então contribui com impostos para que a máquina administrativa, estatal, tenha condições de administrar tanto a questão, irmãos, da educação, como também a saúde e também a justiça, a parte judiciária. E lá em Israel, os levitas faziam isto, irmão. Eles, além de serem sacerdotes, ou entre eles tinham sacerdotes, que cuidavam da parte eclesiástica, das celebrações, mas também era entre os levitas que tinham os juízes, portanto, cuidavam do judiciário, de apaziguar algum conflito que sempre houve entre os seres humanos. E também a parte da saúde pública, irmãos, eram eles que verificavam as epidemias, se havia ali sarna, lepra e assim por diante. Então, eles cuidavam das outras tribos, da irmandade. Era uma nação teocrata, Deus era o governo entre eles, e instituiu isto. Uma tribo eleita por Deus, os levitas, fazia tudo isso para os irmãos. E era justo, era necessário que os que recebiam, eles nem receberam terra, a porção da herança, receberam casas, e foram designados nas cidades onde tinham que trabalhar, pelos irmãos. E os irmãos colhiam e deveriam separar o dízimo, ou a 10ª parte, das colheitas, seja dos cereais, seja do óleo de oliva, do azeite, o vinho, a lã das ovelhas, porque eles teciam e faziam roupa de frio. Portanto, tudo que produziam nas heranças que coube a cada tribo, separava 10% e levava para os levitas sobreviverem. Isso é o dízimo dentro da palavra. Não existe dízimo de dinheiro. Caso muito raro, alguém pode encontrar, porque houve às vezes uma má-fé em alguém, vendeu toda a produção e não separou a 10ª parte para levar para os irmãos levitas. Eles iam lá e diziam: então, do que você vendeu, 10% do dinheiro para nós comprarmos o que é necessário. Mas a lei terminou, irmãos, e terminou também os dízimos. Por isso, na congregação, não se fala de dízimo, falamos das santas coletas. Também ninguém confunda a coleta com esmola. A esmola também é bíblica. E bem-aventurado quem se compadece e tem um pedinte e ele dá uma esmola. Mas é ali, no momento que ele ouviu uma esmola, pelo amor de Deus, eu tenho um trocado aqui, vou dar. A coleta também não é esmola. Eu tenho um trocadinho aqui, eu vou dar. Também não é dízimo. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. Pode ser que alguém
esteja estranhando isto, mas se me permitem, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos alguns versos. Podem pegar a Bíblia e vamos ler, para nós entendermos bem isto, irmão. De Deuteronômio, no capítulo 15, o Senhor dando instruções para Moisés, e o que ele instruiu, irmãos, a respeito dos necessitados, que é plano de Deus que haja necessitados sempre, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer nação. Não pense os irmãos que uma nação evoluída como os Estados Unidos e o Japão não tenham pobres. Tem, e em quantidade. Então veja, irmãos, dentro desse plano de Deus, no capítulo 15 de Deuteronômio, vamos ler alguns versos, a partir do verso 9 até o verso 11 do capítulo 15 de Deuteronômio. Não é a palavra, ninguém estranhe, é a respeito de um esclarecimento sobre coleta. No verso 9, o Senhor tinha dado essas ordens para Moisés, e Moisés deixou escrito para o povo guardar isto. Guarda-te, no verso 9, que não haja palavra de Belial, quer dizer, palavra de juízo insano, de pessoas que julgam os outros e falam mal em vez de falar bem. Então guarda que não haja essa murmuração, nem palavra de juízo insano, palavra vil pensamento na vossa mente e no vosso coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Lá no Velho Testamento, a cada 7 anos, era o ano da remissão, e, irmãos, quem tinha empréstimo ou que trabalhou e não produziu, o dono da terra perdoava e via que estava pobre, punha no seu coração um propósito de ajudar o irmão pobre. E se não ajudasse, cuidado, disse Deus para Moisés, porque o pobre vai clamar a mim e eu vou ver que há pecado em quem tem condições e não ajudou. No verso 10, livremente lhes darás, é livre, irmão, não é imposto, valores, percentual ou quantia, é livre, lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que puseres a mão. Olha, irmão, é promessa de bênção de Deus quem contribui livremente, com o coração limpo, amando o necessitado. E tenhamos cuidado, porque se o necessitado clamar, sabendo que alguém podia favorecê-lo e não o fez, Deus imputa como pecado para aquele que deveria ter feito o bem e não fez. Por isso, quem não faz o bem comete pecado, está no Novo Testamento. E agora, no verso 10, o Senhor faz uma promessa, que aquele que coopera, aquele que atende o pobre e que voluntariamente, livremente dá a coleta ou diretamente, irmão, o Senhor teu Deus, por esta causa dessa contribuição, o Senhor te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que puseres a mão. Irmão, colaborar na coleta é promessa de Deus, de bênção, em tudo, material, espiritual, no trabalho, na saúde, no que fizermos, irmão. É muito claro isto. E no verso 11, uma promessa de Deus a respeito do necessitado e do pobre, que é para provar quem tem condições de ajudá-lo. O Senhor disse: pois nunca cessará
faltará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. É na tua comum, é na tua cidade, é aqueles que estão convivendo contigo, que o Senhor colocou o pobre lá para provar cada um de nós o que fazemos ou deixamos de fazer. Alguém pode dizer: mas isso os irmãos agora estão apelando para o Velho Testamento. Então vamos no Novo, irmão. Jesus falando o que o Pai falou lá atrás. A palavra de Deus não passa, irmão. A palavra de Deus é eterna. Os irmãos abram a Bíblia em Marcos, no capítulo 14 e o verso 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14 e o verso 7. O que o Senhor falou quando repreenderam aquela mulher que ungiu, quebrando aquele vaso de alabastro. Então alguém disse: é um desperdício, mas o Senhor repreendeu, e no verso 7 ele confirma o que o Pai havia falado lá atrás: porque sempre tendes os pobres convosco. É um plano de Deus. E podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Realmente o Filho de Deus, ele ficou muito pouco tempo ali e já subiu ao Pai, como ouvimos na oração. Então os irmãos vejam, irmão, que faz parte da nossa salvação, da nossa bênção e do nosso progresso espiritual atender o pobre. E as coletas, irmãos, o apóstolo Paulo, com a guia do Espírito Santo, explicou de uma forma maravilhosa que nós, com as nossas palavras, não vamos chegar perto. Então vamos ler o que Paulo disse. Abram em 2 Coríntios, no capítulo 9, e vamos ler o verso 7. Vem falando sobre a coleta, a necessidade que havia para Jerusalém e para os pobres. E no verso 7, ou no 6, ele já diz: e eu digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Essa semeadura não é de grão, era a semeadura das coletas. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Então não é 10, nem 20 ou 30%. Não é esmola, o que te sobrou no bolso eu dou. É o que propôs, o que orou, o que está revelado, guiado por Deus, e que propôs no coração de doar. Tem que ser com alegria, não com uma obrigação, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E tem que ser também, irmãos, vamos ao capítulo 16 de 1 Coríntios, que vem falando sobre as coletas dos crentes em Jerusalém. 1 Coríntios agora, capítulo 16, o verso 1 e também o 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, na Galácia, a região da Galácia, os Gálatas, era para fazer a coleta. E aqui em Corinto também. E Paulo diz: no primeiro dia da semana, é o domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Veja, irmão, que não tem obrigatoriedade, mas tem santidade, pureza e revelação, conforme a sua prosperidade. Agora é um item importante. Irmão,
Quem é um empresário, ele não pode contribuir da mesma forma que o porteiro da sua indústria, sendo nosso irmão, e ele também irmão. Ele fala, o irmão lá da portaria, meu empregado, deu tanto, eu vou dar igual, Deus é tudo igual, diante de Deus somos todos iguais. Irmão, somos todos iguais no sentido espiritual, mas no sentido outros, irmão, cada um tem a sua porção que Deus deu, e economicamente a prosperidade econômica, e a palavra é muito clara, cada um faça o que puder, mas conforme a sua prosperidade. E para dar um exemplo muito fácil de qualquer mente de um nível pequeno entender, eu conheço, irmão, hoje o senhor já a recolheu, uma irmã que criava franguinhos, comprava pintainhos, a hora que tivesse, ia com o dinheirinho dela, do salarinho, ia alimentando, a hora que estava o franguinho, vendia para dar na coleta. Agora eu pergunto, lá no interior nós temos irmãos fazendeiros, que criam um boi. Será que ele dando um franguinho, ele está agindo de acordo com a prosperidade dele? Claro que não, irmão. A viúva que cria franguinho é na prosperidade dela. E o que tem o pasto cheio de boi na prosperidade dele. Creio, perdoa se eu me delonguei, mas eu creio que todos entenderam. Irmãos, é doutrina a coleta. Glória ao nome do Senhor. A coleta, ela está aí, ela existe na obra. Se eu contribuo ou não, a coleta continua. Se a irmã não dá a tua coleta, o irmão, a família que está ouvindo não dá, o plano de Deus continua girando e a coleta vai continuar. Só que você não compartilhou dela e não compartilha da bênção que ela traz. Permita a Deus que todos entendamos, irmãos, e cumpre a palavra, irmão, cumpre a palavra, que quem tem não sobra e quem não tem não lhe falta. Glória ao nome do Senhor. É que Deus me trouxe, Deus seja louvado. Amém. Mais alguma coisa? Tem os irmãos diáconos que poderiam falar isto. Irmãos, vamos cantar mais um hino para a palavra. Aleluia. 2:8. Perdoa, irmão. 2:2:1. O hino 221. 2:2:1. Aleluia.
agora aguardemos, irmãos, o conselho da palavra que o Senhor nos enviará nesta noite. Vários servos de Deus a quem o Senhor revelou, obedeça. Deus seja louvado. Amém. Ô Mauri, Deus a mão, vem. O Edson, palavra. Irmão, mais servos de Deus, o Marcos, irmão Gilson. Aleluia. Maurício. Aleluia. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus um salmo que o Senhor revelou. O Salmo 125. Salmo 125. Aleluia. A parte da palavra, os salmos são todos muito conhecidos, e este pequeno salmo também muito conhecido. Mas vamos ler com a ajuda de Deus. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém. Irmãos, o salmista, inspirado por Deus, irmãos, escreveu. O livro dos Salmos é rico em profundidades, irmãos, de conselhos, também de profecias e de instruções para o cristão. 3.000 anos, irmãos, depois que foi escrito isso aqui. Isso foi escrito 1.000 anos antes de, aproximadamente, não é, irmãos? De Jesus nascer lá em Belém, da Judéia. E de lá para cá já passaram outros 2.000 anos. De modo que o Espírito Santo de Deus, irmão, e o plano de Deus não envelhece, não é ultrapassado, ele é sempre vivo e eficiente e eficaz a sua palavra. E esta é uma promessa para os nossos dias difíceis, irmão, mas vamos confiar em Deus, porque os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece. Irmãos, nós sabemos que existem montanhas, onde num grande abalo sísmico, rochas se partem, montanhas que canais também da lava vulcânica vem, explode, era um monte triangular, vira curvo, abala, muda, modifica. Mas lá em Jerusalém tem este monte chamado Monte de Sião, onde foi construído o templo, e existe até hoje, e existia há 3.000 anos, do jeito que está lá, não se abala e permanece para sempre. Assim é o crente, irmão, que tem a sua confiança em Deus. Abalos vêm, terremotos vêm, problemas que não temos condição de resolver vêm,
mas aqueles que confiam no Senhor é comparado com esse outeiro, esse pequeno monte em Jerusalém, chamado Monte de Sião. E é um lugar tão abençoado que na glória eterna tem a Sião celestial, a morada do Altíssimo também. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, é importante lembrarmos uma coisa. Jerusalém está num planalto, lugares altos variam de 300 e tantos metros, os lugares mais baixos dos cânions que tem, irmãos, vales, e lugares mais altos até de mais de 900 metros de altura. Mas a média da altitude ali em Jerusalém é da ordem de 650 a 660 metros. Esse monte de Sião tem 760 e poucos metros. Quer dizer, na média, no nível, 100 metros de elevação. Não é uma montanha alta. Irmão, irmã, seja humilde. Ninguém queira ser grande. As grandes montanhas, os abalos são grandes. Os irmãos vejam num prédio, lugares, irmãos, onde tem frequentemente movimentações, irmãos, pequenos abalos. Quem está no térreo nem percebe, mas quem está no 30º, no 40º andar, lá em cima, irmão, balança, porque está alto. Ninguém queira ser grande, ninguém queira estar em evidência nas alturas, porque quando vier o terremoto e o abalo, vai ser muito mais grave. Glória ao nome do Senhor. O humilde é abençoado, confia no Senhor e tenha humildade, e não serás abalado, porque assim como o monte de Sião permanece ao longo de milênios, nós permaneceremos para a vida eterna. No outro verso diz assim, irmão: como estão os montes em volta de Jerusalém? Como já foi dito, eu nunca estive lá, não conheço, irmão, mas sabemos por informações, por ler, enfim, que tem montanhas em volta. Em qualquer ponto, olhando no horizonte, vão ter montes em volta de Jerusalém. Mas aí o salmista, irmão, usando esta metáfora, esta comparação maravilhosa, diz: como estão os montes em volta da cidade de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo, desde agora, lá atrás, 3.000 anos, e para sempre. Irmãos, eu me pego às vezes meditando, quantas gerações ao longo desses 3.000 anos que passaram até a nossa vez, leram este salmo e confiaram em Deus, e cumpriram a missão terrena deles. 3.000 anos, irmão, quantas gerações. Este salmo trouxe alegria, trouxe fortaleza, trouxe confiança, trouxe crença e esperança em Deus. Oh, irmão, que o terremoto que veio na tua vida, irmã, o acontecimento que veio de improviso na tua vida, está querendo te abalar, mas hoje o Senhor te diz por esta palavra: eu te seguro com a minha mão, não serás abalada, e não haverá na tua vida perda de fé e nem perda da esperança gloriosa. Glória ao nome do Senhor. Poderoso é o Senhor para fazer além do que imaginamos. Então, irmão, o Senhor está em volta do seu povo. Tem uma passagem muito conhecida dos dias de Eliseu, que um rei da Síria mandou um exército rodear a pequena cidade de Dotã para levar preso Eliseu. E quando Geazi, o moço do homem de Deus, levantou de manhã, viu exército, cavalaria, infantaria, flâmulas, armas, fardamento colorido para prender o homem de Deus. E ele voltou: ah, meu Senhor, estamos perdidos, estamos rodeados de inimigos. Eliseu, muito calmo, disse: não tema, Geazi,
são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, abre os olhos do moço para que ele enxergue. E foram abertos não os olhos, irmão, físicos, carnais, mas o olho da fé. A fé enxerga além do horizonte, irmão. A fé enxerga aquilo que ainda vai acontecer. Mas pela fé ele viu. Os homens eram cavalos, animais, mas o exército do céu que Deus mandou para proteger Eliseu era exército de fogo. Glória ao nome do Senhor. Cavalos de fogo, cavaleiros que brilhavam. Glória ao nome do Senhor. Estavam entre os inimigos e eles, e eram mais em maior número. Irmão, o Senhor está em volta da sua obra, em volta do seu povo. Nós temos nestes dias difíceis muitos profetas de terrorismo, profetas, irmãos, de negacionismo, de tudo e até da fé, profetas que vêm provocar, irmão, desalento, causar depressão em quem ouve, são apocalípticos, mas do mal. Irmão, não dê ouvido para a voz estranha, ouça a palavra de Deus. Eu estou convosco, o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O ano 2001 está dentro desse sempre, tá, irmão? E o Senhor está em volta de ti, da tua casa, da tua família. Glória ao nome do Senhor. Mas por que sobreveio isto? Porque o Senhor levou aquele que era da minha família, que eu amava, porque é plano de Deus e Ele sabe todas as coisas melhor do que qualquer um de nós. Mas confiemos no Senhor pela vida ou pela morte. Glória ao nome do Senhor. Porque o cetro da impiedade não permanece sobre a sorte do justo. O cetro, irmão, é aquele bastão real, às vezes até folheado a ouro, cravejado de pedras preciosas, que os reis mostravam ali, quando eles estavam com o cetro, que eles estavam concentrando o poder. Eles eram absolutistas na maioria, e ali concentravam o poder de julgar, o poder de executar e o poder de fazer leis. Eles eram os três poderes numa pessoa, e o cetro era o símbolo do poder, do comando. Mas nós sabemos que há o reino das trevas, o reino da morte, e o inimigo tem também o seu poder, o seu cetro, e às vezes ele aponta o cetro, como o rei Assuero apontou para Esther, irmão, com misericórdia. O inimigo aponta para destruir alguém, mas a palavra de Deus diz: este cetro maligno, este cetro de impiedade sem misericórdia, apontado na vida de alguém, vai desviar da tua sorte e da tua vida, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus não vem em vão, irmão, e é a palavra que está dizendo: o cetro da impiedade não vai permanecer sobre a sorte do justo, para o justo não perder a esperança e obrar loucamente e cometer coisa que é iníqua diante de Deus. E é a palavra, irmão, glória ao nome do Senhor. Não é homem fazendo promessa, é a palavra do Senhor que passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, porque quem não for bom, quem não tiver o coração reto, que obra segundo o que entende, segundo a sua cabeça torta, e esses que fazem isto, o Senhor os levará com os que obram a maldade. Porque na obra de Deus, que era Israel na época, e na obra de Deus, que nós fazemos parte dela, irmão, tem que haver paz. Quem quer tirar a paz, os murmuradores, os detratores, os acusadores, aqueles que querem denegrir Israel espiritual,
Deus cuidará deles. Haverá paz na obra, irmão. E o Senhor faz bem a quem é bom. Sejamos bons, irmãos. É verdade, ninguém diz eu sou bom. Jesus falou não. Quem pode dizer eu sou bom é só Deus. Mas a palavra diz, irmão, que Deus faz bem aos bons. Que bom é esse? Que tem bondade no coração. É um bom pai de família, um bom esposo, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom irmão, um bom músico, uma boa organista. Seja bom naquilo que você se propõe a fazer ou que Deus requereu de fazer. Seja um bom ancião, um bom cooperador de jovens, um bom diácono. Seja bom, irmão. Seja um bom aluno quem estuda, um bom empregado, um bom patrão. Seja bom. Usa de bondade, pode fazer o bem, faça. Pode usar de bondade para alguém, seja bom. Sabe por quê? Que o Senhor vai fazer bem para quem é bom. Glória ao nome do Senhor. Seja um bom crente, seja um bom servo, uma boa serva de Deus, sem causar transtorno, sem causar problema, porque há os problemáticos, irmão, os que são juízes e não observadores da palavra, os críticos, que acham defeito em tudo, pregadores de medo, de terrorismo, falam do que não entendem e falam errado, irmão. Falam contra tudo e contra todos. Não estão após Cristo. Cristo é o caminho. E Ele disse: seguem-me. Os discípulos seguiram. E nós somos seguidores de Cristo. Quem segue a Jesus Cristo está na humildade, no amor, na mansidão, na retidão. Não é boca que faz juízo, praga e desejo de um fim apocalíptico para tudo com terror. Ele é bom, é um bom irmão, é um bom músico. Mas tem aqueles que se desviam do caminho do Senhor, da humildade, da bondade, da retidão, da humildade de Cristo, irmão. Se tem algum irmão ou irmã, será que eu estou seguindo certo o Senhor? Irmão, normalmente, num lugar perigoso, vai um guia. Nas trilhas, em deserto, montanha, floresta, ou lugares, irmão, que vão visitar, mas é perigoso. Existe um parque nos Estados Unidos, onde tem pequenos vulcões para todo lado, fonte sulfurosa que expele água em altíssima temperatura, mais de 100 graus, por causa da pressão que está lá. E o guia vai com a bandeirola: onde eu pisar, vocês pisam, cuidado. Volta e meia tem notícia que alguém, por curiosidade, se desvia um pouco do caminho, escorrega e cai dentro de um lago a mais de 100 graus centígrados ali de temperatura e cheio de, irmãos, de enxofre e outros produtos que corroem, decompõem rapidamente o corpo de quem cai ali. Então nós, nesta obra, irmão, que ninguém se desvie da simplicidade da obra e de seguir as pisadas de Cristo, porque há aqueles que se desviam, passam a ser juízes, passam a criticar ensinamento, criticar o ministério e julgar isto e mais aquilo e mostrar uma sabedoria supérflua e que não tem humildade nenhuma. E hoje, pela facilidade dos meios de comunicação, tem os que covardemente se assentam atrás de uma escrivaninha e põem, irmãos,
publicam áudios virulentos, cheio de mentira e cheio, irmão, de veneno. Olha, em Isaías está escrito, irmão, salvo erro, no capítulo 50, no fim do capítulo, que aquele que acende fogo contra os outros vai ter que andar no meio das fagulhas de fogo que ele acendeu. Irmão, seja bom, não seja juiz, nem julgador e nem crítico. Siga Jesus Cristo. Quer saber quem está nas pisadas de Cristo? É fácil. Eu estou sofrendo. Você pisou onde Cristo pisou. Ele teve sofrimento. Eu estou sendo perseguido. Cristo teve perseguição. Eu estou derramando lágrima na minha oração. Cristo chorou, derramou até suor de sangue, irmão. Eu estou sendo humilhado, provado. Cristo foi. Eu estou sendo caluniado. Cristo foi. Eu não posso abrir a boca. O Senhor Jesus foi como um cordeiro, não abriu a sua boca. Glória ao nome do Senhor. Você que pediu a palavra, irmã, você que pediu a palavra, irmão, da tua lágrima, na tua humildade, na tua retidão e no teu sofrimento, é a prova que você está marchando passo a passo nas pisadas do Senhor. Quer saber onde Cristo nunca pisou? Na mentira. Alguém que usa de mentira está desviado do caminho. Cristo nunca deixou a marca da pegada dele, da pisada dele, na mentira, na briga, na confusão, na inveja, no insulto, na crítica. Não, irmão, Cristo não pisou neste caminho aí não, nesse terreno ele não passou. Você que está no terreno errado, você está desviado, como diz aqui a palavra. Quanto àqueles que se desviam para caminhos tortos, que não é reto de Cristo, deixou de ser bom, não vai ter o bem, e ao contrário, o Senhor o levará com os que obram a maldade, com os aqueles que estão críticos, aqueles que são impossíveis, insuportáveis. Ah, mas é irmão da congregação, só que está agindo desta forma, é a palavra. Será levado com os que obram a iniquidade. Paz haverá em Israel, paz haverá nesta obra. Haja paz na tua vida, haja paz na tua casa, haja paz na tua família por esta palavra. É o que o Senhor nos manda, Deus seja louvado. Um dos servos vem para o agradecimento. Vamos unidos agradecer a Deus. Aleluia, glória. Aleluia. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Glória ao teu eterno nome, ó Deus, santo tu és, Senhor. Eterno Deus e Pai celestial, diante da tua eterna presença, mais uma vez, Senhor, nos ajoelhamos humildemente, te agradecendo, Senhor, pela vida que nos dás, pela oportunidade de estarmos aqui, pelo findar deste santo culto, Senhor, pela sua celebração com tanta alegria na nossa alma, onde sentimos a tua presença, cumprindo-se a tua palavra, como disse o teu santo Filho, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pelos hinos que cantamos, pelos irmãos músicos e organistas presentes, pelos irmãos, Senhor, intérpretes das Libras, por todos que trabalharam para que fosse possível esta realização. Glória ao teu santo nome, pela força que deste ao teu servo no atendimento do santo culto, pela tua virtude, sobretudo, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor, reafirmando para nós e trazendo viva na nossa mente, Senhor, a condição daqueles que confiam no Senhor. Aleluia.
Pai eterno e santo, ajuda-nos a sempre confiar, seja qual for a situação, pelas forças do Teu poder. Te agradecemos pelo esclarecimento, Senhor, tão amplo, com profundidade, clareza, que Tu deste nesta noite, Senhor, a respeito das contribuições na Tua obra, do que é o dízimo, do que são coletas, do que são ofertas, enfim, Senhor, para nós não ficaram dúvidas, porque assim é a Tua obra, e Tu esclareces, Senhor, segundo a Tua vontade. Aleluia. Graças Te damos por tudo, implorando as Tuas santas bênçãos, em nome de Jesus, Teu Filho, bendito eternamente. Amém. Aleluia, glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe, amor. Deus abençoe. Mais um hino. 190. 190. Aleluia. Glória ao Filho de Deus. Aleluia. Deus queira abençoar a todos que vieram, colaboraram, o Senhor há de recompensar. E que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus e os benditos conselhos da sua palavra permaneçam em nossos corações. Amém.
Hino da despedida 109, 109. Dois pulsos precedem.